Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Neste momento, eu sou Marilene e tarefeira da explanação do Evangelho no Lar. Convido a todos, então, para que nós possamos fazer uma prece para iniciar esta exposição. Pai amoroso, aqui estamos, acolhidos pelos Espíritos benfeitores, que sempre nos trazem abraços amorosos, que nos trazem a possibilidade de um entendimento maior, de uma compreensão de nós mesmos, de um aprofundamento dos nossos conhecimentos e também tocando o nosso coração, que possamos estar sempre abertos para o novo, para o bem, para que sempre a vida nos proporcione oportunidades maiores, desafios que nos fazem crescer e melhorar. Agradecemos e que assim seja. Então, hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que nos fala amar ao próximo como a si mesmo. E o item 8, que é essa bela passagem, do Espírito Lázaro, que nos fala da lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa mensagem segue, ele nos fala também que o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Então, Lázaro, ele nos fala, nessa bela colocação, ele nos fala da evolução do espírito imortal. Nós sabemos que a evolução é uma lei da natureza e nós a conhecemos, bem na evolução da matéria, mas do espírito imortal nós nem sempre paramos para pensar. Então ele nos fala que no instinto é a nossa primeira atividade enquanto espíritos,
né? Porque nós estamos saindo da animalidade e nós ainda nos preocupamos com a nossa sobrevivência, com a nossa conservação. Então, o instinto ele é muito forte quando naqueles espíritos recém-criados. À medida em que nós vamos nos elevando, nós começamos a ter sensações, emoções, nós começamos a nos relacionar de forma mais intensa com o outro e com o mundo. E o que isso nos proporciona, muitas vezes? Nos corrompe, nos diz o Evangelho, né? Quando nós já temos escolhas, muitas vezes nós nos enganamos nas escolhas. Enquanto nós somos regidos por essa inteligência divina que é o instinto, nós ainda não temos as escolhas. Mas quando nós temos escolhas, nós somos mais livres. E aí a gente começa consciencialmente a entender as coisas e fazer escolhas. E depois ele diz que, elaborando tudo isso, quando nós começamos a nos elevar um pouco mais, elaborando as nossas emoções, os nossos comprometimentos, nós vamos desenvolvendo os sentimentos. E os sentimentos vão evoluindo também, porque eles iniciam, às vezes, num padrão vibratório mais baixo, mas a gente vai adquirindo conhecimento e, nas experiências de uma vida após a outra, vamos renovando esses sentimentos, vamos transformando até que ele se transforma naquele sentimento maior que é o amor, que é a nossa finalidade, que é a nossa meta enquanto espíritos, é ser tanto amor quanto nós pudermos, porque Deus é amor, como disse João. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, sejamos amor. Então, ele nos fala também, né, do amor divino que nos concedeu a bênção da reencarnação. Porque o que seria de nós sairmos de uma vida sem ainda termos conseguido adquirir aquilo que o espírito necessita, se nós não pudéssemos regressar e seguir na caminhada. Então, a reencarnação é uma prova do amor divino para com todos nós. Sempre é bom, né, a gente pensar aqui também, quando ele fala que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então, o amor, ele é para ser doado, ele é para ser ampliado cada vez mais, não é? Porque nós aprendemos a amar os nossos, nós aprendemos a amar até nós mesmos, mas nós precisamos amar cada vez mais. A nossa família espiritual vai se ampliando ao longo das encarnações. Então, o amor precisa ser ampliado a todo momento, porque só o amor vai proporcionar uma possibilidade de solidariedade e fraternidade cada vez maior. Então, desenvolver esse sentimento tão lindo, que ele chama aqui de um sol ardente, né? Que é para a gente entender, é algo realmente que vai pulsar dentro de nós e que vai nos fazer ser mais leves, mais tranquilos. A vida fica mais leve, mais serena cada vez que nós mais amamos. Então, a lei de amor, ela é, nesse capítulo, uma boa reflexão, né, para o espírito imortal. Nós fazemos o Evangelho no lar por quê? Não é? Por que a gente faz o Evangelho no lar? Será que é só porque é um ritual que nós achamos bonito ali, estarmos com a família, conversando sobre os ensinamentos? Talvez, não é? Talvez isso também seja importante, mas é um momento realmente de confraternização que nós encontramos na semana, onde nós sentamos, lemos alguma coisa tão bela quanto essa, que todo o Evangelho é muito belo e muito profundo, e aí nos colocamos, então, nessa postura de uma reflexão mais profunda, de analisar a nossa vida, o que isso faz diferença na minha vida, por que essa mensagem me veio tão importante, tão bela, tão profunda, por quê?
né? Eu estou vivendo um momento, muitas vezes a gente está vivendo aquele momento muito aflitivo, um momento onde nós não encontramos um caminho, onde estamos, muitas vezes, dispensando as nossas energias de forma equivocada, porque nos focamos na vida material, nos focamos naquilo que está nos faltando e não naquilo que nós temos para dar. Então, quando a gente lê o Evangelho e a gente vê nas lições do Cristo, nas explicações dos espíritos benfeitores, que nos esclarecem tanto, todas as passagens, né, do Evangelho, a gente vai entendendo que o transcender a matéria, o transcender esta vida, essa personalidade que eu tenho agora, é que vai me possibilitar superar todos os desafios. Então, o Evangelho no Lar é um momento muito especial, porque a gente senta com a família. Nós somos abençoados sempre pela companhia de espíritos benfeitores, que nos acolhem, que elevam a vibração do nosso lar, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre aquilo que a gente está refletindo. Muitas vezes, benfeitores que têm uma ligação afetiva conosco, talvez de outras vidas, e eles já estão num patamar um pouco maior, ou bem maior, não é? E eles vêm porque eles nos amam, porque eles desejam e porque eles têm a missão de colaborar conosco, mas é uma missão amorosa, uma missão do coração. Então, eles vêm para nos acolher nesse momento. Então, é um momento realmente muito rico, que faz sempre muita diferença na nossa vida. A gente vai praticando o Evangelho no Lar uma vez por semana, a gente vai percebendo o quanto aqueles desafios do dia a dia vão se tornando mais leves, o quanto a gente já não se assusta tanto com os problemas da vida material, porque a gente começa a ter um entendimento bem maior de que nós somos realmente capazes e que nós estamos aqui para o sucesso, porque ninguém encarna para o fracasso, nós encarnamos para o sucesso. Nós precisamos reconhecer o que é o sucesso espiritual, porque muitas vezes nos fixamos no sucesso como uma coisa material. E às vezes o sucesso numa encarnação é fazer as pazes com aquele familiar, né, que a gente não conseguiu ainda entender, é perdoar, pequenas coisas que nos fazem, que nos trazem paz, harmonia e que nos fazem compreender a vida de uma forma muito mais suave, catalisar essas energias que nós temos de forma produtiva. Porque quando a gente tem um problema, às vezes nós nos entregamos às aflições. E aí sequer conseguimos pensar, sequer conseguimos refletir mais profundamente sobre o que está nos afetando, e o problema que é desse tamanhinho, né, se transforma em algo monstruoso que muitas vezes nos imobiliza. Quando a gente tem esta leveza que a doutrina espírita nos traz em tantas obras, e a gente vai entendendo o porquê e o para quê eu estou vivendo aquela situação, eu começo a mobilizar as minhas forças, eu tenho mais coragem, mais fé, principalmente para estar sempre à disposição daqueles que necessitam também. Porque quando nós nos voltamos para amar, e não apenas pensamos em ser amados, mas quando a gente pensa em doar amor, nós estamos potencializando a nossa força também. As situações da vida vão clareando, vão acontecendo movimentos, dinâmicas que a gente nem imaginava que pudessem acontecer, e as coisas se solucionam. Não se solucionam por mágica, mas pelo nosso trabalho, pela nossa força, pela nossa resignação e às vezes até pela nossa renúncia. Às vezes a gente precisa renunciar a algo que a vida material está nos propondo para que a gente seja mais feliz. Então, tudo isso, o Evangelho no Lar nos traz, esse momento muito, muito especial, e por isso a gente recomenda tanto, porque nós, trabalhadores do Evangelho, que há tantos anos
fazemos, né? A gente vê na criação dos nossos filhos o que isso fez diferença para eles. Naquele momento de aflição, eles lembram das passagens que leram na semana, eles começam a ter um hábito, e é um hábito. E a gente precisa desenvolver hábitos saudáveis, né, na nossa família. E esse hábito vai ficando tão importante que nós não mais conseguimos ficar sem ele, né? A gente chega o dia do Evangelho, todo mundo corre para fazer o Evangelho, é um momento festivo e bom, que nos reenergiza, nos alimenta muito do amor, né, de Jesus. Jesus está sempre nos convidando. E a gente tem que abrir a porta, né? Porque a porta abre pelo lado de dentro. Ele não nos impõe nada. Nós somos espíritos livres. Nós precisamos estar conscientes do nosso papel, do que viemos fazer nessa encarnação. E aí a gente vai acolher Jesus sempre no nosso coração. Então, eu convido a todos nesse momento para que nós possamos elevar o nosso pensamento e agradecer novamente por tudo aquilo que a vida nos proporciona em todos os momentos e para sermos capazes, Senhor, cada vez mais de enxergar as possibilidades, de acreditar em nós mesmos, de acreditar no próximo, de sermos mais fiéis, mais leais, mais amorosos, mais fraternos e, consequentemente, muito mais saudáveis espiritualmente. Porque a saúde do espírito, ela é aquela que nos impulsiona cada vez mais para o amadurecimento, para a compreensão da força divina em nós. Obrigada, Senhor, que tenhamos muita paz hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa semana a todos.